Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico, um projeto de extensão do Departamento de Filosofia da UFRN. Hoje recebemos o professor Aldo Dantas, professor titular do Departamento de Geografia da nossa universidade. Bem-vindo, Aldo. É um prazer recebê-lo, é um amigo da casa, né? Não é a primeira vez que a gente faz um café, mas é sempre bom recebê-lo e ouvir os seus projetos, né? O que você está fazendo, e essa contribuição que você certamente vai nos dar para pensar essa questão que você coloca hoje urgente, que é pensar no desenvolvimento sustentável e as diversas perspectivas, é isso que a gente vem fazendo ao longo da temporada, de como pensar isso, que é um desafio que se coloca na ordem do dia. Aldo, então, eu começaria já te provocando um pouco, porque você gosta de uma canção do João Donato, que é o Lugar Comum, né? Os teus projetos agora, mais atuais, têm a ver com o mar e com o oceano, com essa cultura oceânica, essa tradição costeira. E eu queria um pouco começar por aí, para poetizar um pouco, né, Aldo? Já que você falou em João Donato, como é que seria isso? Obrigado pela tua presença. Bom, o prazer é todo meu, Oscar. Você sabe que sempre que eu sou convidado e que me é possível, eu faço questão de estar batendo esse papo. Eu acho que esse já é o terceiro, né, se não me engano. Acredito que seja, né, a terceira vez que a gente está aqui conversando. E para mim é sempre, né, um grande prazer. Eu acho que a gente, na universidade, né, tem que, né, dar esse retorno, né, para a sociedade, dizer o que é que a gente está fazendo, e eu acredito que o Café Filosófico é esse espaço, né, onde a universidade pode se manifestar. Então, eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez e conversar um pouco do que eu venho fazendo, dos meus projetos, né, um pouco do que eu penso, né, como geógrafo. As duas outras vezes eu fui convidado em função, né, dessa, vamos dizer assim, esse modo de pensar, né, de uma ciência que tem a sua peculiaridade, mas também que se complementa, né, com as outras ciências, com o Centro de Ciências Humanas, mas também com a universidade como um todo, né? Então, para mim, mais uma vez, é uma satisfação e eu te agradeço muito o convite, né, e já fico à disposição para a gente, né, bater papos, né, futuros. Rapaz, eu gosto muito dessa canção porque ela, ela me remete muito a algumas coisas da geografia, né? É claro que eu sempre digo que quando a gente, né, vai beber na filosofia ou na poesia, né, a gente enriquece a geografia e empobrece um pouco a poesia, porque é difícil concorrer com a poesia, né? É muito complicado, mas a gente tenta, né, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, veja bem, só pegando, né, essa primeira estrofezinha, né, beira do mar, lugar comum, só beira do mar, lugar comum, me remete a algumas coisas muito geográficas, né? Beira significa limite, significa fronteira, significa separação, significa aproximação, né? O lugar, né, que é um dos conceitos fundamentais da geografia, né? Para nós é o lugar que tem ao mesmo tempo, né, essa coisa mais, vamos dizer assim, mais perceptivo, mais sentido, mais dos sentimentos, mas ele tem muito também do concreto, né? Então, assim, lugar para nós não é uma abstração, né? Eu, inclusive, sou daqueles geógrafos que gosto daquela ideia de não lugar, mas acho que para um geógrafo não é uma boa coisa, né? Não nos ajuda muito, né? Pensar no lugar, no lugar como não lugar, né? O lugar é sempre o lugar de alguma coisa, né? E aí, para nós, o lugar não é só o lugar do pertencimento ou do sentimento, né? Ou do bom sentimento, né? Mas também do sentimento ruim, da perversidade, né? Da coisa ruim, vamos dizer assim, né? Então,
essa música me traz muito isso, né? Então, você tem Beira, que me lembra, né, essa coisa da fronteira, do que separa e do que também aproxima. Lugar comum, né, que não é tão comum assim, que ele ao mesmo tempo que ele é comum, ele é diverso, né, ele é complicado. Começo de um caminhar para a beira de outro lugar. Essa parte é uma sacação, né, que só poeta para fazer um negócio desse, né? Então, o caminhar é outra coisa que nos é muito caro, né, porque nós trabalhamos muito com a ideia de mobilidade e acessibilidade, né? Então, nós estamos sempre, né, em movimento, as pessoas, as coisas, né? É impossível entender geografia sem o que a gente chama de fixos e fluxos, né? Porque existem interações espaciais, como a gente chama na geografia. Uma delas é o que estamos tendo aqui agora, né? Você está na sua casa, eu estou na minha, esse programa vai passar em outro lugar, né? Que é a televisão. Então, tem essas conexões, né? Todas feitas por uma materialidade que, no caso aqui, é a rede de computadores, né? Então, eu diria que essa música me remete sempre a um movimento, né, muito amplo da ideia mesmo de geografia, né? E como no momento, né, eu estou desenvolvendo, né, algumas atividades muito relacionadas à costa, né, o que na geografia a gente chama de ordenamento costeiro ou litorâneo, né, ela me dá assim, um gás, né, para trabalhar, porque as dificuldades são muitas, né, e os problemas também, né? Eu comecei a fazer esse conjunto de pesquisa a partir, né, de um projeto do Ministério de Integração, do antigo Ministério da Integração, ainda no final do governo Temer, né, que se chamava Amazônia Azul, né? Já terminamos, já fechamos esse projeto, onde a gente começou a identificar, né, um conjunto de questões, né, e de problemas. Um deles... Deixa eu só te interromper um pouquinho, Aldo. Como? Não, é porque, só para lembrar, né, e indicar às pessoas que a Amazônia Azul tem uma plataforma, um canal no YouTube, né? E que tem vários programas, ou entrevistas, mesas redondas, tem um material imenso ali, né? Esse Conselho da Amazônia Azul é muito simpático também, né? Tem, nós temos ali, se não me engano, 19 webinários, né, que são discussões a respeito das mais diversas questões, né, sobre a Amazônia Azul. E isso começou a me chamar a atenção, porque tem uma outra coisa que nós trabalhamos também, que é a PNOD, que é a Política Nacional de Ordenamento do Território. Né? Essa política está na Constituição brasileira, né, desde 88, e ela nunca foi implementada. Os governos se sucedem, se faz discussões, né, mas ela nunca é implementada. Eu acredito que agora está sendo retomada de novo. No ano passado, eu participei de discussões a respeito disso, principalmente junto com o professor Vanderlei Messias, professor aposentado lá da Universidade de São Paulo, né? E uma das discussões, né, só para esclarecer um pouco aos ouvintes, né, a PNOD é uma espécie de política-mãe de todas as políticas, ou pelo menos deveria ser, né? E aí, quando nós vamos pegar, né, a complexidade dessa política, nós identificamos que existia vamos dizer assim, uma lacuna muito grande com relação à costa. Eu vou especificando mais um pouco ao longo do nosso bate-papo aqui, né, que questões são essas, né? Mas você tem algumas questões relativas à nossa, vamos dizer assim, a um certo esquecimento, né, da costa, um conflito institucional muito grande, que hoje em dia você não sabe quem dá conta das questões relativas à costa brasileira, se é a Marinha, se é o governo federal, se é o IPHAN, se é o município, se é o Estado. E tem questões de toda ordem, né? Então, você tem questões aí de uma pressão, em alguns lugares, muito forte da urbanização.
Então, você tem uma pressão gigantesca, né, urbana, né, principalmente com lançamento de esgoto nessas praias. Você tem, hoje, a questão imobiliária também exerce uma pressão muito, muito forte, com a chamada, né, segunda residência, né, em alguns locais. Você tem problemas de segregação, você tem problemas de conflito com a pesca artesanal e a pesca industrial. Você tem aí a nossa costa, né, que é um dos problemas que nós não nos apercebemos, que 90% do que sai, do que entra no Brasil, sai pelos nossos portos. Né? E a gente quando, se você hoje tiver algum problema com o porto, a sociedade não está nem aí. Né? Você mobilizar hoje a sociedade em função de uma modernização do porto é um negócio que ninguém vai nem imaginar por que a gente está, né, com essa preocupação. Então, tem questões aí de toda a ordem, né, vamos dizer assim, nessa escala, e tem aquela escala que a gente estava conversando um pouco antes de começar a nossa Não, eu entendo, tem muitas questões mesmo, né? Por exemplo, porque do Amazônia Azul, quase que é uma espécie de embrião do núcleo que vocês criaram há pouco tempo, né? Que é o NIRMAR, né? Núcleo Interdisciplinar de Estudos dos Recursos do Mar. Eu vejo que você está empolgadíssimo com isso, né? Está muito presente, e como isso também tem a ver muito com a discussão toda do desenvolvimento sustentável, com a Agenda 2030, com essas questões todas da vida na água, enfim, né? Então, não sei, me fala um pouquinho quem participa do núcleo, como é que isso, porque por ser interdisciplinar, a geografia está com quem está contribuindo, quem participa da nossa universidade e de fora também, para a gente ter uma ideia um pouco do NIRMAR. Esse projeto, eu estou muito empolgado mesmo com ele, né? Assim, esse projeto é um projeto que ele nasceu desse estudo que nós fizemos, né, da Amazônia Azul, e nós chegamos à seguinte conclusão: infelizmente, os ministérios eles contratam esses estudos, mas a gente sabe que, de um modo geral, eles não executam muita coisa, né? Depois pegam, né, os ministérios, e eu tive a oportunidade de conhecer razoavelmente, né, nos 2 últimos anos. Caímos. Eu acho que caímos. Oi. Não. Acho que está não caímos. É porque eu não estou mais lhe visualizando, desculpa. Então, nesses. Agora deu uma travadinha, foi. Voltou, não? Não, eu estou te ouvindo. Voltou? Só não estou lhe vendo. Ah, pronto. Não, eu estou aqui. Tá coloquei bom. Não, mas eu coloquei em tela cheia, Aldo, para que todo mundo veja você. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado. Então, como eu vinha dizendo, né, esse projeto da Amazônia Azul, né, nos levou a entender que, para que ele continuasse, né, nós identificamos muitas questões, seria bom que a universidade participasse disso, né, porque, como eu disse antes, os ministérios, eles às vezes têm essa capacidade, né, de mobilizar e fazer estudos, mas depois o seu corpo, né, de servidores e tal, de implementação é muito restrito, é muito pequeno, e às vezes eles não emplacam, né, todas as ideias que eles investigam, né, de todo o material que a gente repassa. Então, conversando com alguns colegas, inclusive com o professor Daniel, né, o reitor da universidade, na verdade, a minha primeira intenção era criar um instituto, né, com uma envergadura um pouco maior, né, com Sim. conexões mais amplas, né, já nacionais e internacionais. Eu tentei buscar recurso para isso, porque a universidade, como todos nós sabemos, né, os 4 últimos anos,
né? Tivemos grandes dificuldades com relação a recursos, e como nós não conseguimos, né, o Daniel achou mais prudente a gente começar por uma coisa menor, que é o núcleo. Né? O núcleo está lá no estatuto da nossa e regimento da nossa universidade. Né? Ele é uma coisa mais simples de ser organizada, vamos dizer assim, mas requer uma interdisciplinaridade. Então, no momento, né, somos fundamentalmente ainda poucos professores, né? Eu, a professora Iracema, né, lá do museu, né, mais um colega da geografia, que é o professor Silvio, o professor Jorge Lins, né, lá da Pró-Reitoria de Planejamento e do Departamento de Oceanografia, né? O professor Graco também está colaborando com a gente exatamente sobre a questão das marisqueiras, que a gente pode falar, né, um pouco daqui, né, aqui um pouco mais para frente. O professor Deusimar, também lá do Departamento de Oceanografia. Tem alguns ex-alunos nossos, né, que são pesquisadores também, que são doutores que ainda não estão, né, nas universidades ou com emprego fixo, vamos dizer assim, que também está contribuindo, como é o caso da Joyce e da Luciana, que é uma ex-orientanda minha, que está com a bolsa de pós-doutorado no nosso departamento, também está participando dessa empreitada. Então, grosso modo, são esses pesquisadores, né? E como eu te falei antes, a gente está tentando ampliar, né, a participação de outros colegas, na medida que a gente for, né, conseguindo recursos em projetos, né, porque sem recursos e sem projeto a gente não faz, né, não faz nada. Eu mandei uma proposta bastante robusta, né, eu diria, né, num edital da Petrobras, né, sobre a questão principalmente da pesca artesanal, né, do cuidado com o litoral, com a praia, né, e das marisqueiras. Né, é um projeto bastante amplo. Eu estou assim, torcendo que seja aprovado, porque é um projeto, né, que aí sim vai envolver muitos pesquisadores, cerca de 20 pesquisadores. No momento, né, eu estou me lembrando agora, rapaz, foi tanta gente, eu vou ficar com medo de esquecer alguém, mas o professor Lins está com a gente. Eu coloquei numa situação agora. Para você lembrar de todo mundo assim, é difícil. Mas eu digo. Mas Aldo, peraí, só te perguntar uma coisa. Como é? Tá, só um pouquinho. Não, só um pouquinho, porque tem umas coisas. Você falou que tem muita pesquisa, né? Mas tem um caráter interdisciplinar. Então, todos Isso. contribuem na investigação, encontrar alguns caminhos, né, para. Porque a minha pergunta mais assim vira: de que forma essas pesquisas vão alcançar, por exemplo, a comunidade costeira propriamente? Como é que essa marisqueira vai sair beneficiada? Como é que ela é incluída nesse processo, né? E se há a perspectiva de inovação e de desenvolvimento de técnica, como é que se vê isso? Isso faz parte do núcleo, né? Faz sim, faz sim. E aí, esse projeto, a gente tem um outro projeto, só que esse é de uma monta menor, né, onde a gente está já trabalhando, né, com o levantamento de dados, porque, infelizmente, os dados sobre pesca artesanal no Brasil é muito ruim e no Rio Grande do Norte também. Então, nós estamos fazendo esse levantamento. Mas para esse da Petrobras, se ele sair, Oscar, a gente já fez uma prospecção em 2 municípios, né, como eu falei aqui, que é o caso de Macau e de Caiçara. Né? Nesses municípios, nós vamos fazer uma intervenção, vamos dizer assim, muito próxima a essas comunidades. Né? Ou colaboração, melhor dizendo. Né? Acho que intervenção é uma palavra muito forte. Né? Mesmo porque o projeto já foi fruto da conversa que nós tivemos com essas pessoas. Então, no caso das marisqueiras, né, nós vamos
levar para elas, né, uma tentativa de diversificar a sua produção, o que é que ela pode, a partir desses mariscos, fazer. Então, a gente está trabalhando com o pessoal da nutrição, da engenharia de alimentos, né, como é que ela pode, por exemplo, fazer com que esse produto chegue mais longe, né, porque um dos problemas que elas têm é o problema do atravessador. Eu diria que é o principal problema, tá? Então, o principal problema, esse é um dos que a gente vai tentar, né, levar. Porque, veja bem, se você não tiver como armazenar minimamente por 1, 2, 3 dias esse produto, ela tem que se submeter ao atravessador. Então, lá em Macau, nesse projeto, nós propusemos, né, que fosse feito, né, esse acompanhamento e que a gente, na associação, que existe uma associação lá de marisqueiras, nós colocamos recursos para a gente fazer uma reforma completa, né? Aí, com possibilidade da gente dar treinamentos, levar fogão novo, levar freezer para que ela possa guardar esse produto. E aí, também estamos com recursos para procurar profissionais que da culinária, né, que possa ajudar em pratos diferentes, em sacar de forma diferente, né, e por aí vai. E também estamos com um colega da administração, que é o professor Moll, que está nos ajudando nos planos de negócio, né, porque não adianta a gente, né, fazer tudo isso e depois a marisqueira não ter para onde escoar o seu produto. Então, também estamos pensando nessa direção. E tem outro aspecto... Aldo, você tem uma ideia... Continua com isso, mas você tem uma ideia de quantas pessoas você está, por exemplo, em Macau, a comunidade das marisqueiras, né? Quantas famílias estão vinculadas a isso, por exemplo? Olha, vinculadas só nessa associação tem cerca de 57 marisqueiras. Né? Na verdade, são 200 e poucas, né? São 200 e poucas, mas assim, que sobrevive principalmente da questão do marisco, são 57. Então, você tem aí, de cara, 57 famílias ligadas diretamente, né, com uma possibilidade que, se a gente desenvolva isso e lhe dê condição de renda e de trabalho, a gente pode atingir aí numa associação só, cerca de 200 marisqueiras. Tá? Então, não é pouca gente. E aí, a outra coisa, Oscar, que eu preciso falar é que nesse projeto, né, a gente está preocupado com a questão econômica, mas está preocupado também com a questão, vamos dizer assim, mais de vulnerabilidade de gênero também. Né? Porque apareceu com as marisqueiras 2 grandes problemas, né, que são de ordem social e de saúde. Né? Uma delas é que, uma coisa que eu não sabia, né, que o fato delas passarem muito tempo, né, dentro d'água, provoca, né, um ressecamento muito grande da vagina das mulheres. Né? E isso foi um dos problemas que apareceu assim, que elas, sabe, não sabem como resolver. Então, eu levei isso para a professora Selma, né, que está nesse projeto, que a gente vai tentar contribuir nessa direção. Junto com isso, tem o problema de câncer de pele, tá? E de glaucoma precoce, né, por conta da luminosidade e da insolação. E no caso das mulheres, tem um outro problema, que é a violência doméstica, em função de alcoolismo. Tá? Então, você vê que tem são coisas extremamente complexas. Né? Você tem essas famílias, né, com filhos que, do modo geral, não vão à escola, então a gente está tentando ver se também contribui nessa direção. Então, são problemas, vamos dizer assim, muito urgentes para ser tratado e que eu diria que não carece de investimento gigantesco para você tentar resolver. Né? Eu acho, nesse sentido, eu acredito que algumas políticas públicas, né, um pouco mais ampla, que consiga ver a coisa um pouco mais ampla, a gente consegue ir combatendo aos poucos essas questões. E, Aldo, você tocou nessa questão do gênero, de fato, sempre tem a impressão que sempre são marisqueiras, né? E também são os pescadores. Parece que elas não saem da zona litoral, elas não vão para os barcos, né? O que acontece aí? Alguma coisa de
Eu entendo. Diz aí para mim o que acontece. Não, isso é uma coisa que eu também, como eu não sou, eu acho que a gente vai precisar chamar aí um bom colega antropólogo para nos ajudar, talvez até já tenha pesquisa nesse sentido, né? Eu estou pensando em, se for aprovado esse projeto, né, chamar um colega antropólogo para nos ajudar, né? Assim, eu não saberia te dizer, mas o fato é que eu acho que até uma questão histórica, né? Você tem os pescadores, e são os pescadores mesmo. Ainda não conversei com uma pescadora. Elas vão para as reuniões e tal, fala, mas, do modo geral, elas ficam depois que o peixe chega. Né? O peixe chegou, aí ela, a questão culinária, a questão de... Alguns têm até restaurante, bota e tal, aí ela entra em cena. Mas para sair para pescar, deve existir, mas assim, eu não tive a oportunidade ainda de conhecer. No caso dos mariscos, eu também não conheci um marisqueiro ainda, só conheço as marisqueiras. Talvez porque elas, de algum modo, podem mariscar e as crianças, os filhos, podem ficar próximos. Alguém tem que cuidar das crianças, tem que cuidar da história, né? A atividade do marisco, ela não requer um distanciamento muito grande da casa, né? Pelo menos onde eu tenho investigado. Né? E aí eu me lembrei uma outra coisa, Oscar, que é importante, que a gente está tentando desenvolver, que é e aí a gente já pode até falar um pouco, né, adiantar falar um pouco de tanto de inovação como de economia circular, né, para a gente não pensar que a economia circular é uma coisa só da ordem global e que as pessoas comuns não podem fazer, que é uma coisa que a gente já conhece relativamente, que é, né, o aproveitamento do resíduo. Tá? Então, se você chegar em Macau hoje, você tem ali montanhas e montanhas, né, daquele resíduo, e aquele resíduo ele tem também um atravessador, o atravessador esperto, né, ele está em todo canto. Né? Ele compra, né, aqueles tem uns sacos gigantes que elas às vezes enchem quando eles querem pegar, às vezes eles querem, às vezes não querem, e segundo elas, eles trituram aquilo, né, e assim, se você pegar, segundo me disseram, né, depois que ele está triturado, 10% do saco paga 10 sacos de resíduo, sabe, depois que ele é transformado em fertilizante, né? Que ele é muito rico em potássio. Então, nesse nosso projeto também, nós colocamos lá um triturador para que ela possa, e aí a gente vai ter que ter um colega que entenda disso, né? Eu não tenho expertise nisso, né? Conheço assim por cima, mas o fato é que a gente pode triturar isso, e aí tem, né, o grão, o tamanho do grão vai influenciar também em cada vamos dizer assim, objetivo para ser empregado esse fertilizante, né? Mas a ideia é que a gente consiga fazer com que ela também, né, use esse triturador e também venda, né, o resíduo como adubo, né? Que aí você tem uma agregação de valor razoável, né? Elas têm feito lá algumas coisas para usar esses resíduos, que são peças artesanais, que eu confesso que assim eu não sou muito defensor, porque agrega pouquíssimo valor, às vezes quase nada, né? Então são peças vendidas a um valor extremamente baixo, né? Então eu a princípio não. Mas que tipo de peça você está falando? Como? Que tipo de peças? Você falou artesanato, isso? Artesanato, aqueles artesanatos, elas fazem um brinco, faz uma pulseira, né? Faz um adornozinho para você botar em cima de uma mesa, faz um cinzeiro, né? Um porta-lápis. Né? Então, essas coisas eu não sei. Aí tem a dificuldade de venda, não consegue vender, fica ali aquelas coisas, né, na associação. Então, eu conversando com elas, a coisa mais rentável, e mesmo porque você né, e aí a gente pode falar um pouco da economia circular, né, que eu acho que você tem que efetivamente transformar o resíduo, né, de um processo em matéria-prima para outro.
né? Então, essa coisa da reutilização, eu confesso a você que eu não gosto muito, né? Quando se fala em desenvolvimento sustentável ou alguma coisa que o valha, né? Porque se você pega isso, de algum momento ele vira resíduo de novo, né? Então, a ideia da economia circular é que, efetivamente, ele entre no processo e se transforme em outra coisa, né? E esse circuito permaneça. Então, a nossa preocupação com esse projeto vai nessa direção. Entendo. Aldo, eu queria só, já que você tocou no tema da economia circular, aqui uma das coisas que a gente vem acompanhando durante a temporada este ano, né, é que os convidados, no final, ou eles têm uma perspectiva um pouco, digamos assim, pessimista, catastrofista, colapsista, outros já indicam um caminho talvez reformador, de tentar melhorar um pouco as coisas, mudar. E eu te ouvindo, assim, a impressão é que é muito muito objetivo embora que seja um geógrafo, um teórico, né? A tua perspectiva é muito concreta, né? De contribuição junto às comunidades, de levar inovações e boas ideias e tentar encaminhar isso. Né? Como é que você vê isso? Porque nos últimos tempos, eu diria até desde que o novo governo assumiu, se colocam questões muito prementes em torno da preservação da natureza, da floresta, de um certo olhar crítico ao agronegócio. E como é que você está vendo essa situação atual, por exemplo? Um exemplo claro, né? Você está falando da costa, e agora você tem a perspectiva de se explorar petróleo, ou sondar as possibilidades econômicas da extração de petróleo na foz do Amazonas, né? Como é que você vê isso? Tudo bem numa perspectiva de transição ecológica, você acha que o Brasil deveria renunciar a isso, ou então entender que a transição ainda demanda, né, uma série de produtos que provêm os derivados do petróleo e tudo mais, né? Então, queria ver como é que você está se enquadrando dentro dessas tendências mundiais, né, diante do problema do meio ambiente, até porque a expressão desenvolvimento sustentável, de algum modo, já te situa em algum lugar, né? Será que é possível? Não é? Tem alguns convidados, professor, o Sérgio, por exemplo, Sérgio Barros, lá da UF, né, que você conhece tão bem, ele mesmo disse que, olha, talvez não seja viável, né? Como é que você se situa nisso? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Oscar, eu tenho uma posição, né, que assim não é a posição que eu desejaria ter, mas é o que a realidade faz com que eu a tenha. Né? Você sabe que você teve na minha banca, né, de titular, sabe que eu andei lendo um pouco do Heidegger. Né? Então, o Heidegger, em certa medida, me deixou um pouco tranquilo, né? Porque quando eu entendi o que é que ele diz assim, que o mundo mundeia. Né? Então, veja bem, o mundo tem a sua dinâmica, né? Nós somos muito pouco autênticos, né? Na maior parte do mundo, a gente vive numa inautenticidade. E se a gente não prestar atenção para isso, né, a gente acha que nada vai dar certo, né? Porque o mundo está mundiando, né? Eu não posso fazer nada. Se eu não mudar esse mundiamento, eu não consigo fazer nada. Mas, como eu tenho o pé, e aí eu acho que os colegas, né, que são muito catastrofistas, né, eu acredito que eles deveriam ir mais para o campo. Eu acho que eu, como a geografia, a gente tem que ir muito para o campo, né, e pequenas coisas mudam muito a vida das pessoas, sabe, Oscar? Então, eu deixei de ser aquele menino garoto que fazia movimento e achava que ia mudar o mundo no estalar de dedos, e que viria uma sociedade que ia nos libertar todos, né, de uma hora para outra, mas, pelo visto, isso demora. Né? E, enquanto isso, tem gente passando fome. Né? Tem marisqueira com glaucoma precoce. Né? Então, eu me preocupo muito mais, né, em fazer com que essas pessoas, né, enquanto a gloriosa não vem, né, para usar um jargão aí dos anos 70 e 80, né, que essas pessoas sobrevivam, e sobrevivam com uma certa
qualidade de vida. Então, nesse sentido, eu sou otimista, porque acredito que tem experiências interessantes para fazer isso, né, para demonstrar. A gente tem aí um movimento sem terra que está, apesar de eu discordar de um monte de coisa, e é bom que a gente discorde de algumas coisas, mas é inegável, né, alguns avanços que esse movimento trouxe. Né? Então, se a gente tivesse apostando que não ia dar em nada, provavelmente a gente teria muito mais famílias desassistidas do que a gente tem hoje. Então, nesse sentido, eu me coloco na linha daqueles que acham que... Eu não sei se o capitalismo tem jeito, eu sou incompetente para asseverar essa questão. Eu não sei dizer isso, né? Assim, se o capitalismo a gente consegue mudar ele todo, ou se a gente muda em parte, ou se tem uma sociedade que vai ser mais fantástica do que essa. Mas o fato é que, nas suas contradições, o capitalismo tem produzido coisas interessantes, isso é inegável. Né? A gente vivia, até um dia desse, 40 anos, a gente já estava morrendo. Né? Hoje a gente está vivendo, mal ou bem, a gente está vivendo até os 80, aos 70. Né? É claro que com diferenças, né? Alguns ainda estão vivendo só 60, né? Mas antes vivia só 20. Então, assim, eu estou mais conformado com a lentidão das mudanças, talvez seja isso. Né? A gente achou uma época que as mudanças iam ser muito rápidas e elas são mais demoradas. Né? Eu penso sempre, rapaz, no Josué de Castro, que eu acho que você já ouviu falar, grande geógrafo, né, que colocou a questão da fome na pauta mundial, né, foi consultor da ONU. Né? Eu encontrei uma vez, rapaz, o Valdir Pires, que foi governador da Bahia, eu estava lá em Paris fazendo o meu sanduíche, né? Encontrei ele, né? E lá eu tive a oportunidade, porque na Bahia provavelmente ele não teria tempo de parar para conversar comigo, mas ele estava sozinho, eu aproveitei, né? Dei uma conversada, e aí ele conheceu o Josué de Castro, né? E ele disse assim: professor, quando do exílio, né? O Josué estava numa tristeza tão profunda, né? Isso depois eu li, eu acho que no jornal, que quem deu esse depoimento também foi o Jorge Amado, né? Disse assim: rapaz, o Josué vai morrer de tristeza. Né? Então, eu acho que quando ele saiu do Brasil, naquela época, onde eu acho que ele imaginou que as coisas iam, né, andar a contento, né, e ele conseguiu botar na pauta do mundo a questão da fome, coisa que ninguém tinha conseguido, e aí vem o golpe, expulsa ele do Brasil, o cara disse: rapaz, não tem mais esperança. Né? Então, ele morreu de tristeza, eu não tenho dúvida, né? Porque eu fiz um certo levantamento para ver isso, e é comum o depoimento que as pessoas dão. Então, eu disse: olha, Josué né, foi esse cara, e talvez tenha morrido de tristeza porque achou que as mudanças viriam com mais celeridade. Então, eu estou mais complacente, vamos dizer assim. Né? Me parece que o mundo modeia, né, e ele é perverso. Né? É por isso que eu digo que não tem lugar, não tem não lugar. Né? Todos os lugares são lugares, inclusive o mundo hoje é o lugar da perversidade. Essa história do Josué de Castro é muito triste mesmo. Mas tem algo importante no que você disse, fazendo uma referência, essa menção ao Heidegger, né? Porque além dessa coisa de que o mundo mundeia, tem uma perspectiva do Heidegger que é de entender que se você ainda entende que aplicando certos movimentos vai alcançar um certo resultado, uma determinada ação vai conduzir a um efeito esperado, você ainda fica preso no sistema desse mundo técnico. Então, talvez seja a saída dele, quando ele fala uma topologia do ser, ele pelo menos entendo assim, são aberturas de lugares onde vigoram outras perspectivas do próprio mundo. Então, é permitir que o mundo mundeie, né? Fazer com, por exemplo, que o marisco represente essa coisa tão significativa para uma comunidade, porque o mundo se abre assim, e não é só fazer pilhas dos dejetos, mas que isso pode render também um caminho, né, por exemplo. E, claro, o que vigora ali é outro sentido, é uma interação da universidade com a comunidade, o conhecimento sendo levado a eles. E eu acho que isso, sim,
eu não diria que é otimismo, né, Aldo? Eu acho que é a abertura de um outro lugar, né? É um compromisso, né, Oscar? Eu acho que a gente precisa, a universidade precisa fazer um pouco mais isso, sabe assim? Eu acho que a gente tem condição de ajudar. Pouco, mas tem. Eu não tenho dúvida. E aí você me lembrou, né, falando dessa coisa das aberturas, né? Me lembrei o Milton Santos, né? Que para ele o mundo é um conjunto de possibilidades. Né? Uhum. Então, nessa coisa do inautêntico, né, para a gente voltar um pouco a Heidegger, existem brechas para a autenticidade, sabe? Assim, mesmo que sejam pequenas. Porque se eu não apostar e não tiver otimismo, Oscar, para fazer nem isso, aí eu acho que eu vou morrer de tristeza como o Josué de Castro. Né? Mas a situação dele, obviamente, era bem pior, porque ele foi expulso mesmo do país, né? E ele não viu naquela hora ali nenhuma abertura, né? E também ele era muito mais gigante do que eu, né? Então, assim, as portas se fecharam muito, né? Ele fazia coisa da ordem da ONU, né? Talvez não tivesse acostumado ou talvez nem achasse que o miudinho também fizesse efeito, né? Pode ter isso também. Né? Mas para meu mundo, né, mundial, eu acho que eu encontro algumas brechas, né? Eu tenho feito isso, é pouco aqui e acolá, mas eu acho que a gente tem obrigação, eu diria, de fazer isso. Então, nesse sentido, eu me situo dentro daqueles que veem possibilidades, sim. Né? E aí a gente poderia, num outro momento, não dá tempo a gente discutir, a questão da economia circular. Eu acho que é uma aposta boa. A gente hoje está reciclando 98,7% do alumínio. Né? Então, dizer que isso não é nada, que não existe essa possibilidade, é possível fazer isso com todos os materiais? Não sei. Né? Mas até um dia desse não era possível plantar soja no Cerrado e hoje se planta. Né? Então, veja bem, aí volta a questão que você falou da tecnologia. Então, a tecnologia são possibilidades. Né? Isso, Então, não, e tantos outros problemas que vocês vão se enfrentar, que a gente não vai ter mais tempo, estamos terminando já, essa presença do plástico, né? Por exemplo, né? Como essa população brasileira está colocada sobre a costa, né? 40 milhões de brasileiros vivem nessa margem, né? A margem, à beira do mar, e essa especulação imobiliária que você citava, tem uma série de coisas aqui, né? E que parece que o mar meio que fica ali distante, enfim, e no fim quem habita isso justamente são essas comunidades, né? Não é só ir à exatamente. praia, né? Tem uma Não é relação. só ir à praia, exatamente, exatamente. Tem usos diversos, né? É porque a gente usa só para ir à praia, mas as pessoas usam como recurso mesmo, né? Ele usa como fonte de vida. Né? Então a gente precisa prestar atenção. Você tem, por exemplo, o turismo de base comunitária, né? Assim, que existe um certo folclore com isso. Eu até já fui um pouco avesso a isso, porque virou uma coisa assim, sem ofender os hippies, mas virou uma coisa de hippie da década de 60. Né? Então, assim, tem que ser dessa maneira e tal. Mas eu tenho visto exemplos interessantes. Inclusive, fiquei sabendo que em Capuí tem um pessoal que está trabalhando muito bem, é sustentável, né? Traz renda. A gente tem que perder o medo de dizer que o pobre tem que ter renda. E, às vezes é um negócio que me assusta. Sabe? As pessoas, quando você fala assim, olha, é preciso que esse processo dê dinheiro para sustentar essas pessoas, e sustenta, quando eu digo sustentar, é sustentar bem. Não é ter um casé benzinho com um pontinho de luz, sabe? É ter uma geladeira dentro de casa, é ter uma televisão, é ter internet. Né? Quer dizer, hoje o mundo sem internet não é mundo, as pessoas estão atrás, então é preciso que essas É pessoas... engraçado, Aldo, que você fala, essa coisa da internet, você já fala sobre isso desde que a gente se conheceu, né? Que a internet é muito democrática, depende, né? Porque tem Depende, muita gente que não tem depende. acesso à internet. Pois É é. algo pago, é um produto, né? Pois é. Então, Você você sempre tem chama gente sem atenção para isso. energia ainda, né? Você tem gente sem energia ainda no Brasil. Né? Então, quanto mais sem internet. É. Então, que eu sempre digo o seguinte: até hoje, mais importante do que a internet só a energia, né? Porque o dia que a energia acaba, a internet não funciona. Então, é preciso que a gente se preocupe com isso também. Né? Então, tem um conjunto de coisas, viu, Oscar, que eu acho que a gente que é possível.
né? São possibilidades. Eu não sou tão catastrofista assim, não. Eu diria que eu sou um otimista de pé no chão. Assim, eu não acho que as coisas vão de uma hora para outra, o capitalismo vai mudar e vai ficar tudo bacana. Não acho isso, não. Mas eu acho que é possível viver um pouco melhor. Entendeu? Não, eu vejo você na geografia, essa história de ir para campo, né? E isso é muito autêntico, né? Talvez seja um dos poucos departamentos da área de humanas assim, que vai para campo, que tem suas pesquisas voltadas para isso, para as comunidades e tal. Isso é muito autêntico, né? Então, acho que por aí a coisa pode realmente abrir caminhos importantes e chegar numa outra beira, né? Como você falou no começo. Pois é, beira do mar, entendeu? Beira do mar, Eu acho que nos aproxima das pessoas, sabe assim? Às vezes é pesado, né? Porque às vezes Eu me lembro que uma das primeiras visitas que eu fiz aqui em Natal, de geografia da população, se não me engano, né? Eu tinha ainda, eu acho que uns 21, 22 anos, né? Foi ali na Guarita, né? Rapaz, eu fiquei chocado. E olha assim, eu não tinha não era rico para achar que, mas assim, foi um choque para mim, né? E eu achava que eu vivia já numa situação razoavelmente de pobreza, né? Mas quando eu fui lá, eu fiquei realmente chocado com o que eu vi. E que ainda não mudou muito, né? Então, são coisas que eu acredito que são passíveis, né, de mudar, né? Tem a discussão aí da taxação dos ricos, o pessoal ainda fica perguntando se é para taxar rico, eu fico ainda indignado com esse tipo de coisa, né? Vamos apostar nisso, eu acho que é possível, né? Não tem, né? E vamos viver um pouco melhor, que eu estou falando, não sou nem nós, que eu acho que nós, da universidade, vivemos relativamente bem, né, dentro das circunstâncias, mas essa população, né, que é a maior parte da população, né, que ganha pouco, que às vezes não ganha nada. Então, nesse sentido, se eu não for otimista, eu não vou sábado agora lá para Paraíba para ver lá as marisqueiras. Pois é. Aldo, querido, então, olha, vamos concluindo por aqui. Eu desejo muito sucesso, eu acredito que vocês vão conseguir mesmo, que o NIRMAR, esse núcleo interdisciplinar de estudos dos recursos do mar, alcance seus propósitos e seus objetivos. Acredito que está bem encaminhada a coisa. E fica à disposição esse canal para você apresentar os resultados e a gente continuar conversando sobre tanta coisa que ficou aí de lado hoje, né? E eu sei que a gente pode conversar sobre isso. Aldo, obrigado, viu? Para mim é um prazer, Eu espero assim que eu tiver retorno, respostas, né, levantamentos. Se sair esse projeto da Petrobras, aí eu vou te pedir para você me ajudar a divulgar, que eu acho que é importante. Eu acho que vai ser uma coisa bacana. Eu preciso disso, estou pensando, inclusive, já falei que como eu fui professor de cursinho, sabe, Oscar? Então, eu dava aula assim para 500 pessoas e tal. Eu gosto de dar aula para muita gente, né? O pessoal lá da ECT não gosta muito, mas eu gosto. E na época eu dei aula no rádio, que eu achava uma maravilha, porque na época era telefone fixo, né? Então vinha assim telefonemas de toda parte. Então, eu sou um radialista meio frustrado. Agora, com essa coisa de podcast, eu achei que eu posso voltar para o rádio. Então, uma coisa muito parecida com o rádio. E eu estou vendo, dentro desse projeto, eu já incluía a possibilidade de fazer um podcast que talvez se chame Beira do Mar. Ótimo. Muito bom, muito bom. Então tá, Aldo, olha, eu vou aqui concluir a gravação, a gente conversa depois disso. Grande abraço, meu amigo. Um abraço, Aldo, até mais. E você que nos assiste já sabe que fique ligado nos novos programas e nas notificações. Até lá.